sou professor aqui da UFBA e eu estava ouvindo a professora Lucineide, que acabou de falar, contando essa trajetória tão rica e empolgante, né? E quando ela falou dos 25 anos de docência em escola pública, eu lembrei dos meus tempos, né? Que eu fiquei quase 25 em escola pública também, foram 20, faltaram 5, mas eu não conseguiria me aposentar. Estou achando que eu vou para essa meta aí, eu estou preocupada. O que eu vou apresentar aqui, na verdade não é uma apresentação, mas é uma... Como é que abre essa tela? Deixa eu falar nisso. Acho que é aqui. O que eu vou falar aqui rapidamente é um pouco do que eu tenho pesquisado ultimamente, e a professora estava falando aí de emoções, né? A importância de se trabalhar com as emoções, e eu tomei isso como uma proposta de vida, na verdade. Acho que todos nós aqui na mesa temos sentido muito nos últimos tempos os efeitos da nossa realidade, né, do nosso cotidiano, tem impactado muito. Alguns têm reagido de formas, né, diferentes, normal, natural, cada um tem buscado reagir a isso, né, de acordo com as suas experiências de vida. E eu tomei isso como uma tentativa de usar as emoções ruins, negativas desse momento, numa perspectiva produtivista da pesquisa. Acho que o impacto que esses últimos tempos têm provocado em nós historiadores, ele deve motivar mesmo para algo além da simples dor, raiva, melancolia, cólera. Eu acho que a gente precisa usar esses sentimentos e canalizar para uma produção a partir deles, e foi isso que eu fui buscar. A partir dessa realidade que estamos vivendo e usando esse sentimento, eu fui utilizar na pesquisa para entender um pouco de onde vêm os interesses e as intenções políticas que se reverberam no nosso cotidiano, principalmente aquilo que vai parar nas redes sociais, aquilo que vai parar em um espaço que eu tenho usado como fonte de pesquisa, que são os comentários das reportagens em sites de notícia. E aí é isso que eu vou falar um pouco aqui, a partir dessa ideia de revisionismo, né, a partir dessa ideia de negacionismo, que foi o que a mesa proposta pelo centro acadêmico provoca, né, em nós, uma discussão em torno disso. Então, acho que assim, o revisionismo em si, ele é algo extremamente negativo. Ele não é algo positivo. Ele é algo extremamente negativo, uma vez que vai na contramão daquilo que é a nossa área de trabalho, que é a revisão histórica ou a revisão historiográfica. A revisão historiográfica, ela parte de pressupostos teórico-metodológicos com bases científicas que estão aí já solidamente testadas, firmadas dentro da academia. E é isso que provoca a revisão historiográfica, é isso que nos estimula, isso faz parte do nosso trabalho, né? E a gente faz a revisão historiográfica tomando como base não só a literatura, a produção, mas também as fontes históricas. Mas o revisionismo, ele vem na contramão de tudo isso e é provocado por uma série de elementos que eu vou falar aqui bem rapidamente por causa do tempo. Mas o revisionismo em si, ele vai tomar alguns pressupostos que são a simplificação do conhecimento, a folclorização ou a estereotipização de alguns fatos, e é isso que vai, através desse simplismo ou dessa simplificação, fazer com que ele seja tão acolhido, absorvido em meio a um público que, cada vez mais utilizando das redes sociais e de outras ferramentas,
se detém naquilo que é prático, rápido, instantâneo, porque o revisionismo toma isso como pressuposto também para disseminar as ideias. Né? Vejam que as ideias que provocam esse revisionismo histórico, elas estão fundamentadas em informações rápidas, em imagens, a chamada fake history. Isso. É a fake history que é muito mais perigosa do que a fake news. Porque a fake news ainda conta com uma certa discussão no âmbito público que se ocupa da mídia, inclusive tem jornais e sites que agora reservaram espaços para desmentir notícias fakes. Né? Mas quem desmente a fake history? Quem é que vai trabalhar contra a notícia histórica que está, ou o conhecimento histórico que é deturpado, que é disseminado de forma equivocada, intencionalmente? Aí o colega falou bem essa ideia do mau caratismo, né? Porque é uma construção muito bem pensada e muito bem arquitetada. Então acho que quando a gente toma isso tudo que nos provoca, essa reação às vezes até de nos afastarmos de uma determinada série, de um determinado trabalho, ou de um determinado espaço, para não continuar no sofrimento, para não continuar na dor, para não continuar com o fígado roendo de cólera. Eu passei muito por isso, mas resolvi no meado desse ano para cá, utilizar essa dor e essa indignação, porque a gente se move com essas emoções, né? E a indignação é uma emoção que a gente precisa usar para se mover, porque se a gente só fica indignado e sentado, a coisa ela não resolve, não adianta. É uma indignação muito cômoda. Eu estou indignado sentado, isso é muito cômodo. A gente tem que se indignar e tentar se mover com essa indignação. Então eu fui usar essa minha indignação com a realidade a partir da pesquisa, que é o nosso trabalho, o nosso dia a dia. Então, uma das coisas que eu fui levantar é o número de revistas com temáticas históricas que estão nas bancas. Não sei se alguém já teve essa curiosidade, esse interesse. Claro que as bancas de revista elas têm diminuído bastante nos últimos anos, por conta até da internet, do acesso à internet pelas revistas que se transformaram em revistas eletrônicas. Algumas desapareceram, né? Outras surgiram, e aí uma das coisas que a gente tem que estar atento é o que é que desaparece, o que é que surge, o que é que permanece dentro desse mundo das revistas com temáticas históricas. Eu estou falando só de revistas que têm na sua concepção a abordagem histórica. E nesse conjunto eu levantei 13 títulos diferentes que ainda estão em circulação. 13 títulos diferentes. Então não é pouca coisa. Isso mostra uma coisa que às vezes nós temos o hábito de falar e repetir meio que equivocadamente, de dizer que as pessoas não têm interesse pela história. Tem. Tanto tem que existem revistas, e a revista é um negócio para a grande maioria das editoras que a vendem, ou que as vendem. A revista é um negócio, então elas não venderiam, não produziriam algo que não vendesse. Então nessa conjuntura eu trouxe a capa de algumas, 2 delas já estão extintas. Uma continua sendo vendida, mas ela não está sendo mais renovada, e são justamente as 2 que possuem ou possuíam a construção a partir de historiadores de formação. Os textos visavam aproximar o conhecimento histórico desse grande público, que aliás é esse grande sonho, mas ao mesmo tempo uma utopia ainda, né, de uma história que esteja mais próxima do grande público. Que o grande público, aquele que não é especializado na área de história, consuma o conhecimento histórico de historiadores. E a gente sabe que um livro acadêmico, ele não é um livro tão acessível, a sua leitura não é tão acessível
ao grande público, ao público que não é especializado. Não só por conta do que está ali sendo abordado, mas pela própria estrutura de um livro acadêmico. Então, no Brasil teve uma iniciativa bastante importante que perdurou até meados dos anos 2000, mais ou menos 2010, 2012, foi a última edição, que foi a Revista de História da Biblioteca Nacional, produzida por historiadores brasileiros, com a temática brasileira. Ela começou surgindo com a intenção de divulgar pesquisas relacionadas com o acervo da Biblioteca Nacional e depois se transformou numa revista de divulgação científica das pesquisas dos nossos historiadores. Então, foi uma revista bastante aceita no nosso meio, no meio especializado, utilizada durante algum tempo nas escolas, porque por um período ela chegou, né? As escolas recebiam esse material. Tinham sessões, inclusive, destinadas a aproximar o conteúdo acadêmico do conteúdo ou da realidade docente, da realidade da sala de aula de educação básica, né? Mas a revista, ela não teve continuidade, foi uma revista que faliu, porque ela não era comercialmente viável. Era um público muito restrito que comprava, que assinava e tal. E a segunda revista, que entrou nesse processo de declínio, é essa revista aqui de baixo, A História Viva, uma revista francesa, muito famosa, fora do Brasil, traduzida em português com esse título de História Viva, também escrita com reportagens, notícias, informações, textos, artigos, por historiadores de formação, porém, o conteúdo dela sempre são conteúdos daquilo que a gente chama de história geral. Então, algo mais distante de uma realidade da escola pública brasileira e mais distante do grande público. Essa revista, ela, embora ainda esteja nas bancas, ela não tem mais números novos, ela não tem sido mais renovada a sua tradução aqui no Brasil. E o que tem sido vendido, essas outras revistas que estão aí circulando, são desse tipo aqui, leituras da história, história oculta, né? Revistas com títulos semelhantes a esse, que provocam uma sensação de curiosidade, é quase uma Caras, uma Contigo, uma Tititi da vida. Não sei nem se existem essas revistas, mas tudo bem. São revistas que provocam uma curiosidade imediata do leitor, aquele modelo do History Channel, né? Que coloca lá alienígenas do passado para poder tratar de história, quem assiste o canal. Então essas revistas buscam um apelo sensacionalista, utilizando fragmentos, utilizando recortes de estudos históricos e outros que nem isso são. Bom, esse é um primeiro material que eu comecei a analisar. Primeiro, interessado em ver como é que estava a vendagem, circulação dessas revistas e tal. Mas um segundo material, e que tem colaborado com esse processo de revisionismo histórico, nessa perspectiva de que o revisionismo ele é seletivo, que ele busca atender interesses de grupos específicos, né? O revisionismo ele vai buscar reafirmar aquelas ideias que fundamentam uma determinada classe, a classe hegemônica, né? Economicamente falando, que são o clientelismo, o patrimonialismo, né? O racismo estrutural, tudo isso está servindo de base ao revisionismo histórico. Então, um dos livros mais famosos, ou um dos autores mais famosos nessa seara, é o já conhecido de todo mundo, Laurentino Gomes, que escreveu essa trilogia e agora está vindo com outra trilogia aí na frente, né? Já lançou o primeiro, Escravidão, do mercado lá de Lisboa de escravos até a morte de Zumbi. Esse é o subtítulo. Mas eu queria chamar a atenção para o primeiro livro dele, o 1808, que a capa está ali atrás em vermelho, não dá para ver bem aí, mas é vermelho lá. Amarelo. Oh, perdão, é amarelo. Até eu estou enxergando errado. 1808, que destaca os três livros, a trilogia destaca bem as datas, são livros lançados
na esteira das comemorações dessas datas significativas, então isso é uma coisa importante para a gente estar ligado, né? A coisa é tão comercial que ele escreve um livro baseado em um acontecimento, em um evento, em uma celebração. E o 1808, embora destaque a data, tem um subtítulo interessante de ser analisado, né? Que está ali: como uma rainha louca, um príncipe medroso, uma corte corrupta enganaram Napoleão e mudaram a história de Portugal e do Brasil. Pelo próprio subtítulo do livro, a gente consegue entender esses conceitos do revisionismo histórico, né? De simplificação, de estereotipização das coisas. Inclusive, essa própria ideia da rainha louca, do príncipe medroso, não é uma ideia tão original do Laurentino Gomes. Quem viveu a década de 90 com o renascimento do cinema brasileiro, lembra que o filme Carlota Joaquina, da Carla Camurati, que foi uma sensação nas escolas naquela década de 90, porque, enfim, a escola poderia ter um filme legal para passar para os alunos, para entender a verdadeira história do Brasil. Um filme baseado em estereótipos, tanto para a mulher quanto para a população negra, que aparece no filme, sendo tratado de forma estereotipada. É um filme que conserva um racismo muito forte e que muitas vezes não é percebido, é exibido na sala de aula, com comentários às vezes que não dão conta, né, dessa relação. Pelo contrário, só faz reforçar. O filme acaba reforçando, ao invés de combater, ele reforça essas ideias. Então, os livros do Laurentino Gomes, eles têm essa pegada também, né, de estereotipizar determinados aspectos da história desses três acontecimentos aí. Mas são livros extremamente vendidos. Então, eu peguei os dados somente do 1808. Esse livro, ele foi premiadíssimo, por conta, inclusive, da vendagem, mas na última vez que eu conferi os dados na Câmara Brasileira de Livros, isso foi em maio, que o trabalho eu fui apresentar na AMPU, então eu pesquisei em maio, só 1808 tinha vendido 1,5 milhão de livros, até maio deste ano, 11 anos depois do lançamento. 1,5 milhão de livros para uma nação, para um país, onde o livro é caro, onde o livro ainda é algo restrito a um determinado grupo, é muito livro, é muita gente lendo esse livro. E vejam que a estratégia não para por aí. Esses livros eles foram lançados por uma editora, a Planeta, depois a Globo comprou os direitos, reeditou em várias versões. Tem versão luxo, tem versão e-book, tem versão para criança, tem versão para adolescente, tem ilustrado, tem sem ilustrado, tem de todo tipo. Né? São 6 formatos diferentes para você ler qualquer uma desses três títulos do Laurentino Gomes. Ou seja, facilita o acesso a um público ainda mais amplo. Vamos continuar. O Laurentino Gomes não inventou a roda. Essa ideia de pegar acontecimentos, casos e transformar num livro de história e se transformar em best-sellers veio com esse cara aí, que também é um jornalista, o Eduardo Bueno, com esses 3 livros aí surgidos no final dos anos 90, na esteira também de um outro grande acontecimento, que foi os 500 anos do Brasil. O cara aproveitou bem aquilo ali, depois foi para o Fantástico, para a Globo, criou um programa de entrevistas no Fantástico, onde ele se vestia de caramuru e saía pelas ruas entrevistando as pessoas, e depois os direitos autorais do livro A Viagem do Descobrimento foram comprados pela Globo e transformados numa minissérie e depois num filme, o filme Caramuru, A Invenção do Brasil, também muito usado depois nas escolas. O filme que eu trouxe até, mas não tem o som aqui, eu trouxe até mas vamos ficar só dando uma olhada enquanto eu falo aí. O trailer dele, não sei se dá para enxergar, mas é um filme que vai reforçar todas essas ideias que provocam, que dão
usando até um termo muito próximo do que essa galera gosta, né? Dando munição para que reforce determinados argumentos estereotipados sobre a mulher indígena. Né? A mulher indígena aparece tanto na minissérie quanto nesse filme de forma extremamente sexualizada. O índio, o indígena, né? Mas no filme tratado de uma forma, ora como um inocente, ora como um bobo. Aquilo que a escola muitas vezes reforça a partir de práticas pedagógicas também equivocadas. Ou seja, esse tipo de material, esse tipo de produção, ela não ficou restrita apenas à televisão, ela chegou até as escolas.